domingo o culto é aqui normal, às 18 horas. O apóstolo Casas estará aqui junto com a apóstola Alessandra Casas, os dois virão. E eu vou dizer para você, minha esposa sabe disso que eu estou falando. Moisés, cadê tu? Isso. Eu não sei se tem que botar algum outro formato para eles ou não. Isso. Obrigado. Isso. Glória a Deus. Pronto. Tá dando para ver, sim ou não? Glória a Deus. 26, 27 e 28 de setembro, a inauguração da cena em Indaiatuba. Amém, queridos? Glória a Deus. Então já confirmado o apóstolo Casas. E ontem a mãe me mandou a mensagem, eu conversei com ela. Ela falou: filho, pode contar que eu estarei presente. Então, para nós que somos filhos, a gente sabe que ela não vai em todos os lugares. E para nós é uma honra poder tê-la aqui com a gente, né? E isso fala de um lugar de aliança. Um lugar de aliança. E a gente está muito feliz com isso. Então ela vem, estará conosco. Será uma bênção, né? Dia 26 e 27, 19h30, tá? Sexta e sábado, 19h30. E dia 28 será às 10 horas da manhã. Os cultos, né? O culto em Indaiatuba vai ser de manhã. Lá vai ser domingo de manhã. E aqui continua domingo à noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, passando para vocês, vai ser uma alegria muito grande. Nós vamos ter também alguns ajustes desse período, né? Essa semana, na quarta-feira, depois do culto, eu quero estar com todos os pastores, somente os pastores da casa, tá bom? Só os pastores. Então, na quarta-feira, agora, tá? A gente tem conseguido, graças a Deus, depois de um reajuste aí, estamos conseguindo terminar as 9, né? Então, na quarta-feira, depois do culto, né? E no dia 7 de setembro, que é domingo próximo, que é a Santa Ceia, amém? Que será a Santa Ceia, às 15h30, das 15h30 às 17h30, pastores e voluntários da casa, todos, aquela única reunião, aquela reunião que a gente faz presencial, aquela do domingo, o pessoal lembra, né? Que nós fazemos, pastores e voluntários da casa. Então, domingo, antes do culto, 15h30 às 17h30, estaremos aqui, pastores e voluntários, tratando aqui sobre alguns assuntos, ministrando o coração daqueles que nos ajudam a carregar o piano. Olha para a pessoa que está do seu lado. E aí, você vai me ajudar também? Você vai nos ajudar também? Pergunta para a pessoa que está aí atrás de você. Isso. Pergunta para alguém que você nunca perguntou isso. Pergunta. Pergunta para quem você nunca perguntou. Você vai nos ajudar a carregar o piano também? Fala para ela assim: você vai ajudar também? Você é muito bem-vindo. Tem lugar no piano para você carregar. Tá? O piano é grande. Olha só. Fala para a pessoa que está aí do seu lado: não tem lugar só no culto, tem lugar no piano também. Isso, tem lugar no piano também. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus, tá? E no domingo, o de domingo está aí também, né, filho? No domingo à noite, acho que é outro. Isso, obrigado. No domingo à noite, isso, o apóstolo Casas e a apóstola Alessandra Casas estarão aqui conosco. A gente só acerta o pezinho, saiu grande ali, o P da apóstola Alessandra Casas. Depois a gente acerta. Tá bom? Glória. Estamos felizes, porque a maior alegria é ver Deus presente. O batismo hoje foi sobrenatural. Foi ou não foi? Foi sobrenatural. E já estamos vendo filhos
gerando outros filhos. Já os filhos trazendo os filhos a descer as águas, e os filhos trazendo os filhos, e assim vai. Isso é a vida da igreja, irmãos. Então, nós sempre celebramos. É bom porque quando chegar o dia da gente celebrar, a gente está batizando aí centenas e centenas, nós vamos nos lembrar que a mesma alegria nós tínhamos quando tinha 1, 2, 3, 5, 10, 15. Porque isso não fala de quantidade. Isso fala da vontade de Deus. Quem está entendendo isso comigo? A nossa igreja está viva. Posso ouvir um amém? Está viva. Pessoas estão sendo discipuladas. Pessoas estão sendo restauradas. Pessoas estão avançando, aprendendo sobre o Evangelho. Famílias estão sendo reestruturadas. Está acontecendo, Marcelo. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de pedir de verdade que você se programasse para esses dias 26, 27 e 28. Serão dias intensos. Amém? Queremos vocês conosco. Chama os seus amigos, seus conhecidos, tanto para a inauguração lá, quanto para o nosso culto da noite aqui também. Amém, queridos? Glória a Deus. O nosso culto da noite aqui. Lembrando que na semana que vem, aqueles que desceram as águas no dia de hoje, nós vamos cear com vocês aqui à frente, né? Aqueles que estão chegando também à igreja, membrando de fato, já caminham conosco há algum tempo, mas decidiram membrar. Rodrigão, Pamela, amém? Aplauda o Senhor pela vida dessa família. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não frequente apenas a igreja, faça parte da vida dela. E para você fazer parte da vida da igreja, você fala assim comigo: eu preciso estar no GA. Amém? Você precisa estar no GA. Porque é a partir do GA que você vai ser apacentado. É a partir do GA que você vai ser direcionado. É a partir do GA que você tem um momento de comunhão. Porque não existe... Sabe quando a gente toma a ceia e come o pão? A gente, quando come o pão, a gente está dizendo: eu tenho comunhão com o corpo. Ter comunhão com o corpo não é só comer o pãozinho. É estar perto do pãozinho que está perto de você aí na cadeira aí, ó. Amém? Glória a Deus. Nós amamos vocês. A gente quer instruir vocês em amor. Tá bom? Amém? Vem cá, filha. Aplauda o Senhor pela vida da pastora Miriam. Vamos fazer a apresentação das crianças e dos batizandos de hoje, né? Após a palavra, amém? Estenda sua mão para cá. Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da tua filha e nós declaramos o fluir do teu Espírito, a instrumentalidade da tua palavra e a revelação do teu poder, do poder da ressurreição do Cristo. Que haja um fluir da tua glória e que nós possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, irmãos. Todo melado aqui. Tá escorregando, olha. Ai, que coisa boa estar aqui, não é? Essa palavra Deus está gerando no meu coração faz, acho que quase 1 mês e meio. E nunca tinha acontecido isso comigo. Deus me deu uma palavra quando eu abracei a irmã Pamela. E quando eu abracei a irmã Pamela, veio uma palavra na minha cabeça e na hora eu falei: mas e essa? E Deus me mostrou uma imagem de outra palavra explicando a primeira palavra. E eu fiquei esse mês inteiro comendo isso no forno. Pegava uma colherinha, comia um pouquinho, deixava no forno, esperando a oportunidade de compartilhar com vocês.
Se eu tivesse que dar um nome para essa mensagem, seria o Deus que te atrai. Fala comigo, o Deus que me atrai. O Deus que me atrai. As primeiras vezes que eu aprendi a palavra de Deus, eu achava que eu lia a história dos homens. E um dia Deus falou assim: Miriam, a palavra não é sobre a história de Paulo, nem sobre a história de Davi. A palavra é sobre a minha história, na história desses homens. E depois eu comecei a ler a palavra de forma completamente diferente, buscando em cada texto o que Deus fazia com esses homens, como Deus reagia a esses homens. E ao invés de ficar olhando os homens, eu passei a conhecer um Deus de uma forma totalmente diferente. E desde que eu comecei a ler a Bíblia assim, parece que eu nunca li antes, porque tudo é completamente novo. E eu te convido a procurar o Deus da história desses homens, e não ficar olhando para os homens, mas prestar atenção, o que Deus respondeu a esses homens, como é que Deus sentiu, como é que Ele agiu, porque essa palavra é a revelação de Deus, não é a revelação de Davi, não é a revelação de Oséias, não é a revelação de Paulo, é a revelação de Deus. Eu queria te convidar para abrir Oséias capítulo 11. E o subtítulo na minha Bíblia é O Amor de Deus por Israel. Aí você vai falar assim: o amor de Deus por mim. O amor de Deus por mim. Essa igreja realmente vai ser conhecida pelo amor. Ela vai ser conhecida pelo amor. Porque não há nada mais forte do que o amor. Em Provérbios diz que o amor é tão forte como a morte. Mas se a gente levar para o Novo Testamento, esse versículo fica: o amor é mais forte do que a morte. Amém? Então nós vamos ler Oséias capítulo 11. E eu vou ler até o versículo 11, tá? 11, mas nós vamos parando. E depois, esse é o texto que Deus falou no meu coração. E depois eu vou mostrar o texto que Deus mostrou no meu coração. Quando Israel era criança, eu o amei. E chamei o meu filho para fora do Egito. Mas como os chamavam, assim se iam diante deles. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Também ensinei Efraim a andar, tomando pelos seus braços, mas não sabiam que fui eu quem os curou. Oséias, eu acho que é o livro que mostra mais a graça de Deus para mim de qualquer outro livro. Oséias era um profeta que viveu a graça de Deus na sua própria vida, amando uma prostituta, tendo um filho com ela, sendo largado, voltando para ela. E toda a sua história mostra como Deus desejava amar um povo que não desejava servi-lo e honrá-lo. E aqui ele começa falando: quando Israel era criança, eu o amei. Ele estava falando para mim e para você. Ainda que vocês sejam crianças, ainda que vocês não entendam o quanto eu te amo, eu te amo. Deus sabe que nós somos crianças. Deus não está bravo com a gente. Não, Deus não está pedindo uma maturidade, uma resposta que você não está pronto a dar. Ele está falando para Israel: quando chamei meu filho para fora do Egito. Ele está falando para nós: olha, eu estou te chamando para fora do Egito, para fora do mundo, para fora das coisas que não são próprias para você. E Ele está te chamando, meu filho. Ele está te chamando você como filho, filhinho. Vem aqui. E Ele fala: eu amei, mas enquanto eu chamava, como é criança, hein, quando a gente chama? Criança pequena. Você vai chamando, a criança vai correndo, não é? E esse povo fazia a mesma coisa e muitas vezes também nós fazemos, não é? Deus nos chama, nos atraindo para Ele, e a gente vai andando, olhando coisas que não são próprias.
E pior é quando a gente olha coisas do reino dele e se encanta com o reino dele. E se encanta com as coisas que ele coloca na terra, em vez de se maravilhar com o Deus que coloca toda a sua glória na terra. E eles, diz a palavra que eles então saíam, iam diante dele, sacrificavam a Baalins, quer dizer, eles se prostravam diante de outros deuses, queimavam incenso a imagens de escultura, sem saber que o Deus vivo, o Deus que os chamava de filho, os amava. Imagina que tristeza você chamar de pai a uma imagem. Você ter um pai do seu lado, querendo cuidar de você, querendo te aconselhar, querendo te alimentar, querendo te curar, e você olha para o lado, para uma imagem, e se prostra diante dessa imagem, oferece comida para essa imagem, achando que essa imagem pode te dar aquilo que o seu pai quer te dar. E ele continua: também ensinei Efraim a andar, tomando pelos seus braços. Ele tem tamanho chamado a mim e a você para entrar nos braços dele, para ele poder nos ensinar a andar. E aqui, esse texto, vocês vão ver que o povo de Israel, ele não escuta a Deus. Mas olha o que ele fala no versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei carne. Atraí-os com cordas humanas de amor. E quando eu abracei a Pamela, desse versículo, Deus estava me falando várias vezes, e eu falava assim: mas ser atraído com corda não é algo confortável. E eu falava, esse texto tem algo que me incomoda nele, porque ser atraído com cordas não é uma coisa muito boa, né? Mas vocês vão ver como fica boa. E eu prestei atenção que ele falou que ele estava atraindo o povo dele, os filhos dele, com cordas humanas. E eu pergunto para você, quem são essas cordas que atraem os filhos perdidos? Somos eu e você. Nós somos essas cordas, nós somos os braços, as mãos de Deus aqui na terra, para atrair as pessoas que estão perdidas, para atrair as pessoas que estão se prostrando e confiando em coisas que nunca vão encher o seu coração, que nunca vão dar a sensação de pertencimento, que nunca vão dar aquilo que elas precisam. E ele fala para o povo: olha, eu atraí com cordas humanas. Ele falou: olha, eu mandei pessoas para falarem para vocês, eu mandei os meus profetas, eu estou avisando vocês há tanto tempo e vocês não estão me escutando. Vocês vão sofrer. Não é assim quando a gente fala com os filhos, né? Olha, se você fizer isso, você vai se machucar, não é? Aí o filho sai correndo. Se você fizer isso, você vai se machucar. Aí o filho sai correndo, e aí ele se machuca mesmo. E o pai não quer que o filho se machuque. E ele está falando: olha, eu já te avisei, eu estou atraindo vocês. Os profetas querem que vocês voltem para mim. E ele fala assim, ó, com laços de amor. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Ele sempre foi gracioso. Ele sempre quis atrair o seu povo de volta à origem. Quando ele nos criou, ele não nos criou para trabalhar. Ele nos criou para que ele tivesse alguém igual, que tivesse sentimento, tivesse livre-arbítrio e pudesse escolher e conversar com ele de igual para igual. Ele queria a nossa companhia. E aí ele continua: e fui para ele como os que tiram o jugo de sobre as queixadas. Sabe o boi quando tem aquele jugo? Ele tá falando: eu sou aquele que alivia a sua carga. Apesar que vocês fazem tudo errado, apesar que vocês não me escutam,
eu continuo aliviando a tua carga. E eu continuo lhes dando carne, eu continuo te dando alimento, alimento sólido. Alimento para você ter força para continuar. Para você fazer o seu trabalho, para fazer a sua missão, a sua visão, aquilo que você fez aqui na terra, que deveria fazer. E ele continua, ele não retornará para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque se recusam a retornar. Ele está falando, vocês pensam que vocês vão voltar para o Egito? Não, vai ser muito pior o que vai acontecer, me escutem. E ele continua, e a espada permanecerá sobre as suas cidades e consumirá os seus ramos e os devorará por causa dos seus próprios conselhos, porque eles não ouvem. E ele continua, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora chamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Olha que coisa séria. Ele está falando para alguém que conhece, que fala e que chama ao Altíssimo. Mas apesar de falar de Deus, apesar talvez de vir a uma igreja, apesar de ler versículos, apesar de cantar músicas evangélicas, ele está falando assim, mas o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Mas olha a graça. E ele faz, é como, sabe como um pai que fala assim, eu vou ter que afastar esse filho, mas ele fala, mas como eu posso? Porque eu amo tanto. Ele fala no versículo 8, como desistiria de ti, ó Efraim? Como te libertaria, ó Israel? Como te faria com Admá? Como poderia tornar-te como Zeboim? São duas cidades que foram destruídas, cidades próximas de Sodoma e Gomorra. Ele está falando, como eu posso se eu te amo tanto? Mesmo você fazendo tudo errado, mesmo você falando no meu nome, mas não me adorando, mesmo você fugindo de mim, como eu posso me afastar de você? E ele continua, o meu coração se volta dentro de mim, meus arrependimentos são acendidos juntos. E ele decide, não executarei o furor da minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Ele está falando, ainda que vocês sejam fiéis, eu não posso não amar você. Eu não posso destruir vocês. Eu não posso responder a vocês como vocês mereciam, porque eu amo vocês. E ele continua, porque eu sou Deus e não homem. Ele está falando para nós, a vocês, se estivesse no meu lugar, vocês desistiriam. Se estivesse no meu lugar, vocês responderiam da mesma jeito. Mas eu não sou Deus, eu não sou homem, eu sou Deus. E ele continua, eu sou o santo no meio de ti, e eu não entrarei nessa cidade. Eles andarão após o Senhor. Olha o que ele está falando. Eu não vou desistir de vocês. E ainda que vocês estejam errados, a minha permanência na tua presença vai atrair vocês para mim, de uma forma que eles andarão após o Senhor e ele rugirá como um leão. E quando ele rugir, então os filhos tremerão. Sabe o que ele está falando? Sabe o leão, pai, quando ele vê os filhos saindo e os filhos estão correndo perigo, e o leão ruge e toda a floresta para, e os filhotes falam, uau, meu pai está lá. E eles saem correndo para perto do pai. E quando ele fala que eles tremerão desde o oeste, eles tremerão como pássaros vindo do Egito e como pomba da terra da Síria. E os colocarei em suas casas. Quer dizer que quando os filhos perceberem quem é o seu Deus, eles vão se encher de temor. Pela grandiosidade. Quando um leão ruge numa floresta, todos os animais param para escutar. Inclusive os filhotinhos de leão. E esse texto é um texto duro, né? Só que quando eu estava abraçando a Pamela, eu vi um texto que está lá em Jeremias. Eu quero que a gente vá para Jeremias 38. Porque esse texto de Oséias, ele fala o amor de Deus quando o filho faz tudo errado e está se machucando. Mas o texto de Jeremias, ele fala o amor de Deus quando o filho está machucado e faz tudo certo.
E quando eu estava falando com ele, falando mais cordas humanas, laços, isso não me faz ficar confortável. Ele falou, porque você não está no fundo do poço. Porque se você estivesse no fundo do poço como Jeremias, você ia querer laços e cordas para te levar. E eu vi o profeta no fundo do poço, naquela hora que eu estava abraçando ela. E eu falei, meu Deus, é verdade, no fundo do poço você só pode sair com cordas. E nós somos essas cordas, irmãos. Nós somos essas cordas. Tem pessoas que não vão encontrar o Senhor se nós não descermos aonde eles estão. Se nós não formos as cordas que chegarem neles. Quando eu estava lá falando, quando eu estava estudando esse texto, sabe o que eu vi? Eu vi todas essas bandeiras que estavam aqui, amarradas uma do lado da outra, formando uma grande corda para restaurar as nações. Porque se nós não formos lá, irmãos, muitos não encontrarão a Deus. E esse texto de Jeremias 38, eu vou ler até o do 1 até o versículo 13. Ele fala de um profeta que chama um profeta chorão, que profetizou e ninguém ouvia o que ele profetizava. E nesse momento está havendo um cerco. Eles vão ser dominados pela Síria. Isso aconteceu 100 anos depois do que aconteceu Oséias. Oséias é da época de Isaías. Eles já estavam prestes a ter um problema. Mas aqui, passou-se 100 anos e eles literalmente vão ser dominados pela Síria. E o profeta sabe que eles vão ser dominados. E o profeta fala a verdade. E ele fala para eles, saiam com eles, porque se vocês lutarem, vocês vão morrer. E eu vou ler e eu vou explicando o texto aos poucos. Versículo 1, capítulo 38, versículo 1, Jeremias. Então Cefatias, o filho de Matã, e Gedaías, o filho de Passur, e Jucal, o filho de Selemias, e Passur, o filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciou a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste. Porém, aquele que se for para os caldeus viverá, pois eles terão a vida por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade certamente será dada na mão do exército do rei da Babilônia, que a tomará. Ai, me confundi, não era a Síria, era a Babilônia. Versículo 4. Portanto, os príncipes disseram ao rei: nós te suplicamos que este homem seja executado, porque ele enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo ao lhe falar tais palavras, pois este homem não busca o bem deste povo, porém o mal. Veja só, eram 5 príncipes. Eles ouviram o profeta, os 5 príncipes tentando defender a sua terra. Eles ouviram os profetas, o profeta falou: para de lutar, vai embora que senão vocês vão morrer. Pela naturalidade, o que ele falou era natural. Esse profeta vai fazer com que o exército não lute. Só que ele estava olhando somente pelo natural. Porque se ele tivesse um relacionamento com Deus, e se ele tivesse respeito pelo profeta, e soubesse que o profeta trazia a palavra de Deus para aquele local, eles não se rebelariam pelo profeta. Eles entenderiam que Deus é muito maior do que a gente e que muitas vezes nós não podemos entender o que está acontecendo no nosso dia a dia. Às vezes uma decisão que Deus manda você fazer é o oposto do que você deveria fazer racionalmente. Eles simplesmente resolveram a vida deles pela razão. É lógico, um profeta que está falando, saiam, vai desmotivar o exército. Só que era a única maneira deles se salvarem. E aí, eles vão para o rei, tá? Vamos continuar. Versículo 5. Então Zedequias, o rei, disse: eis que ele está em vossa mão, pois não é o rei quem possa fazer coisa alguma contra vós. Olha só, um rei deveria proteger a sua nação. Um rei deveria honrar o profeta, que era a pessoa que trazia naquela época, o Espírito Santo não estava lá, certo?
Portanto, só quem representava Deus era o profeta, que tinha o Espírito. O rei, ele era amigo do profeta, só que ele era um fraco. E ele ficou com medo do povo, dos príncipes. Ele falou: agora, imagina se o povo, eu já estou prestes a morrer porque a Babilônia está vindo. Imagina se até o meu povo se voltar contra mim. Algumas vezes a gente viu esse comportamento, né, na Bíblia. E ele falou: não, peguem e façam o que vocês quiserem com o profeta. Versículo 6. Então tomaram eles a Jeremias e o lançaram na masmorra de Malquias, um poço, tá? O filho de Ameleque, que estava no átrio da prisão, e eles desceram Jeremias com cordas. Olha que interessante. A gente falou de cordas de amor, cordas humanas, laços de amor. Aqui as cordas, primeiro, foram usadas para descer o profeta para a masmorra. E isso fala muito ao meu coração, sobre como muitas vezes as pessoas, sem entender os propósitos de Deus, podem lançar um filho de Deus, por aquele usando até a igreja, que são as cordas do Senhor, para atrapalhar e para destruir a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E continua: e na masmorra não havia água, porém lama. Então Jeremias atolou-se na lama. Jeremias estava errado? Jeremias estava em pecado? Não. Jeremias estava certíssimo, estava fazendo a vontade de Deus. E ele foi lançado no poço e ficou atolado e sem água. Versículo 7. Ora, quando Ebed-Meleque, o etíope, só podia ser um africano, né Arthur? Um dos eunucos que estava na casa do rei soube que eles tinham colocado Jeremias na masmorra. Porém o rei estava assentado ao portão de Benjamim. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo: meu senhor, ó rei, estes homens fizeram o mal em tudo que eles têm feito a Jeremias, o profeta, a quem lançaram na masmorra, e ele está a morrer pela fome no lugar onde ele se acha, pois não há mais pão na cidade. Foi um eunuco. Um eunuco é alguém que tem a função de cuidar das mulheres do rei, da sua noiva. Se a gente trouxer para os dias de hoje, foi um pastor. Um pastor que é homens que são levantados para cuidar e não machucar e não abusar. Por isso que ele é um eunuco. E este homem, ele correu o risco, certo? Porque eram os príncipes que tinham falado para prender Jeremias. E ele era apenas um eunuco. Eram 5 príncipes contra um eunuco. Eram 5 principados demoníacos contra um homem de Deus. Eu quero falar. Não há nada que possa derrubar um homem de Deus, irmãos. Não há nada que possa derrubar um homem de Deus. Não há nada que possa derrubar uma mulher de Deus. Nós podemos até sofrer momentaneamente alguma coisa, mas nós não podemos ser destruídos pelo inimigo. O eunuco sabia que o profeta estava certo, e ele foi, enfrentou o rei, falou a situação do profeta, e no versículo 10 nós lemos: então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma daqui 30 homens contigo e tira Jeremias, o profeta, para fora da masmorra, antes que ele morra. 30 homens, veja, ele tinha acabado de mandar o profeta para morrer. E ele pegou 30 homens, eles estavam já quase entrando em guerra. Lógico que não entraram 30 homens no poço, mas eles ficaram cuidando, porque tive uma guerra. Eles ficaram protegendo para que eles pudessem fazer esse resgate do profeta que o próprio rei tinha mandado lá. Ele mandou 30 homens para ter certeza que a missão seria bem sucedida. E 3 é um número profético da perfeição no céu. Era a perfeição no céu vezes 10. Era a honra que Deus estava dando para aquele profeta. Alguns homens te colocaram no poço, na lama e sem água, mas eu levanto 30 para te tirar daí.
Ai, Senhor. No versículo 11 diz: então Ebed-Meleque tomou os homens com ele e adentrou a casa do rei, sob a tesouraria, e tomou dali pedaços de panos velhos, torcidos, e trapos puídos velhos, e deixou-os descer por cordas para dentro da masmorra, até Jeremias. Gente, esse versículo, Deus é tão maravilhoso que eu fui dormir falando, eu entendi toda a palavra, mas esses trapos têm um significado que eu não entendi. Aí a Carla está lá na minha casa, sendo discipulada, protegida, né? Ela sonha com trapos. Ela sonha com roupas velhas. E enquanto ela me contava nos sonhos, eu falei, eu entendi o que é isso. Deus respondeu a minha oração de quando eu fui dormir no sonho dela que estava dormindo no quarto do lado. Esse Deus é demais ou não é? Ele não merece uma salva de palmas? Ele é muito lindo, não é? Gente, nós somos essas cordas, concorda? Eles desceram os panos pelas cordas. Sabe qual era a função do pano? Colocar nas axilas de Jeremias, para que ele não se machucasse com as cordas. E quando eu falava com a Carla hoje de manhã, eu fui falando, você viu roupas velhas, roupas antigas, né? E Deus falou assim, esses trapos são tudo que vocês viveram. Coisas que já passaram na vida de vocês. E que prepararam vocês para consolar, para confortar e proteger as pessoas que vocês vão tirar do poço. São as roupas velhas, coisas que vocês não vão mais viver. Coisas que vocês não vão mais usar. Coisas que vocês pensam que não tem valor. Gente, trapo. Olha o texto, diz que os trapos estavam sob a tesouraria. Vê, tesouraria é lugar de dinheiro, lugar de valor. Os trapos estavam abaixo da tesouraria. Você nunca vai dar valor para um trapo, concorda? Só que se o profeta que estava enterrado na lama tivesse sido levantado vários metros numa cisterna por cordas, ele teria se machucado. E a palavra diz que nós vamos consolar os outros com o consolo que fomos consolados. Não tem nenhuma coisa na sua vida que seja algo desprezível. Não tem nenhuma prova, nenhuma dor na sua vida que seja algo simplesmente para jogar fora. Ele pode estar embaixo da tesouraria. Ele pode estar lá guardadinho e você pensa que você nunca vai usar. Mas naquilo que nós vencemos na nossa vida, nós temos autoridade para ministrar na vida dos outros. Então, nós somos as cordas que levam trapos. Trapos da nossa velha vida, trapos das nossas lutas, trapos das vezes que a gente caiu, trapos das vezes que a gente pecou, mas se arrependeu e renovou e se fortaleceu e descobriu a saída. E ele diz então que ele deixou descer cordas para dentro da masmorra até Jeremias. E ele quer descer a mim e a você. Ele quer descer a mim e a você com os trapos que você tem. Entendeu? Ele não está falando, ó, joga fora os trapos. Não, ele está falando, eu vou usar tudo. Tudo na sua vida. Não tem nada que você viveu que eu não vou transformar em algo que seja benéfico para o cuidado daqueles que ele ama. E ele diz assim, no versículo 12, e Ebed-Meleque, o etíope. É interessante que ele fala 3 vezes o etíope. Por que será que ele fala? Todas as vezes que a Bíblia fala 3 vezes uma palavra, é porque ela quer que a gente lembre dessa palavra. Ele quer que a gente lembre, tem um significado. Foi um homem que não era daqui, não era um judeu. Foi um estrangeiro. Porque Deus nunca teve a intenção que só os judeus fossem salvos. Desde o início, Ele tinha a intenção de que todos os homens fossem salvos. E esse etíope também é um tipo de Cristo.
Ele foi aquele que intercedeu junto ao rei pela libertação. E eu estou descobrindo isso agora, na hora que eu estou falando, porque eu não sabia disso antes. Um etíope, numa igreja que ama Guiné-Bissau. O que ele está falando conosco, né, Arthur? Ele não esqueceu aquele povo. Ele não esqueceu aquele povo. E Ele também não esqueceu você. Ele não esqueceu a tua dor. Ele não esqueceu a tua limitação. Ele também está lançando cordas para a sua vida. Assim como lançou para Jeremias. E essas cordas têm trapos para tornar a subida mais fácil. Ele diz assim no versículo 12: E Ebed-Meleque, o etíope, diz para Jeremias: coloca agora estes velhos pedaços de tecido torcidos e trapos puídos sobre tuas axilas por debaixo das cordas. E Jeremias o fez. Então eles alçaram Jeremias com as cordas e ergueram para fora da masmorra. E Jeremias permaneceu no átrio da prisão. Eu te atraí com cordas humanas, com laços de amor. O Senhor está nos atraindo para Ele, através da sua igreja. Você pode estar como aquele povo de Oséias, ou você pode estar como Jeremias. Não importa que situação você esteja. Se você está correndo dele, ou se você está sofrendo por causa dele. Quando eu pensava nisso, o Senhor falava, são duas partes da mesma moeda. E essa moeda é o amor. Essa moeda sou eu. Quer as pessoas se virem contra mim, quer as pessoas se venham para mim, eu continuo sendo Deus. Eu continuo amando o meu povo. Eu continuo buscando o meu povo. Eu continuo usando as suas fragilidades, aquilo que você mais tem vergonha, aquilo que você quer esconder. Ninguém quer botar trapo à mostra, quer? Se a gente tem trapo em casa, geralmente está escondido no armário, né, para fazer alguma limpeza. Mas Ele está falando, eu vou usar tudo da sua vida, porque eu te amo. Até os trapos. Até um etíope. Até um eunuco. Até um besourão. Né? Ele está falando, eu vou usar. Eu vou te encher com o meu espírito. Para que você seja uma corda forte. Para que você se una. Uma corda é formada de vários fios, não é? Não existe corda formada por uma pessoa, existe? Aliás, por um fio, né? Assim como não existe braços formados por uma pessoa. Nós como igrejas, para nós nos tornarmos cordas de amor, nós só nos tornamos assim, em comunidade. Ninguém sozinho. Ninguém sozinho. E eu quero terminar essa palavra com Lucas 5. Porque quando a gente tem comunhão com alguém, a gente até faz a mensagem em conjunto. Aí eu estava contando para a Malha a mensagem, ela falou: e aqueles homens desceram o amigo pelas cordas. Eu falei, meu Deus, ele começou a mensagem comigo, entregou um pedaço para cá e finalizou na malha. Que coisa linda. Lucas 5. Lucas 5, 20. Aliás, eu vou ler antes. Eu vou ler do 18. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico. E eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado
E desceram-lhe por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. Irmãos, até que ponto você está disposto a ir? Até que ponto você está disposto a se sacrificar por alguém? Não é fácil ser corda, vocês acham que é? Esse exemplo da gente como igreja eu nunca tinha visto. E ele é desconfortável. Mas se não fossem esses homens, essas cordas, esse paralítico teria morrido paralítico. E porque eles queriam tanto que aquele homem fosse curado, eles pegaram a maca, eles foram no telhado, eles viram que tinha um espaço. Imagina que não deve ter sido fácil, né? Você descer um paralítico numa maca, no meio de uma multidão. Primeiro que para subir no telhado, se tinha uma multidão, certamente não foi fácil. Certo? E eles tiveram que vencer muitas barreiras, irmãos. E Deus está falando comigo, até onde vai o teu amor? Até onde você está disposto a sacrificar? Até onde você está disposto a ser uma corda, um laço de amor para resgatar as pessoas? No versículo 20 diz: E ele, Jesus, vendo a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos em qualquer língua, né, Pai? Ficaram perplexos e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. Interessante que quando o leão rugiu lá em Oséias, os leõezinhos também ficaram cheios de temor e correram para ele. E aqui nesse texto a gente vê, diante de um milagre, do poder de Deus sendo derramado, vencendo uma doença incurável, acontece a mesma coisa. E aqui também foram cordas humanas, foram cordas literais e pessoas que desceram aquele homem para que Jesus pudesse ser curado. E hoje eu quero dizer para vocês, Deus está dizendo para mim, não importa em que parte da minha vida eu esteja. Não importa se o problema é doença, não importa se o problema é dificuldade, não importa se eu estou servindo porque eu estou servindo, eu estou tendo dificuldades. Importa que meu Deus resolveu me amar. Ele resolveu depositar o poder dele na minha vida e na sua vida. E ele está falando: se levante, se una, para que vocês possam ver os milagres. Essa palavra é a resposta do que a gente tem orado desde antes do aniversário: santidade, unidade e milagres. Uma corda fala disso. Uma corda emaranhada não faz nada, mas uma corda separada, com a nossa vida separada para Deus, uma corda separada e bem usada, ela representa também unidade, porque uma corda é feita de muitos fios. E uma corda como essa trouxe milagres. E se nós respondermos a este Deus que está falando: eu te amo de qualquer jeito, eu te amo independente da tua fraqueza, da tua história, do teu passado, eu te amo, nós também vamos ver os milagres aqui. Porque nós somos também um milagre. Ele está falando para nós: filhinhos, eu só quero cuidar de vocês.
E eu quero que vocês corram para os meus filhinhos que estão perdidos. Eu quero que vocês corram para Guiné-Bissau. Por mais absurdo, por mais caro, por mais despreparados que vocês estejam, eu não esqueci aquele povo. Eu quero que vocês sejam loucos mesmo. Que vocês comecem a orar pelo Nepal. Que vocês comecem a orar pela China. Que vocês entrem em Datuba. Que vocês entrem em qualquer cidade que eu colocar o desejo no coração do meu profeta. E ainda que pareça uma maluquice, e ainda que pareça fora de hora, eu vou honrar quem me honrar. Amém? Amém. Fica de pé comigo, por favor. Essa palavra, eu tenho certeza que falou conosco, com cada um de nós. Ministrou nosso coração de forma tão pontual, tão profunda. O Senhor é aquele que nos ensina a nos tornarmos como cordas que vão até o fundo da cisterna, de poços, pessoas que foram lançadas lá nas suas emoções, pessoas que foram lançadas lá por frustrações, pessoas que foram lançadas lá por traições, pessoas que foram lançadas lá por decepções, pessoas que foram lançadas lá por tantas coisas, por maldições familiares. Mas o Senhor é aquele que empodera a sua noiva como uma corda, como cordas de amor, para que venhamos a resgatar aqueles que se encontram nas cisternas. Só que muitas vezes eu e você, em alguma área das nossas vidas, nós precisaremos também nos deixarmos ser resgatados. Porque muitas vezes olhamos o resgate do outro, muitas vezes estamos dispostos a resgatar o outro, mas ainda assim estamos pouco dispostos a nos permitirmos sermos resgatados. Muitas vezes nós precisamos nos permitir ser resgatados. Muitas vezes nós vamos precisar dizer para Deus: Deus, eu reconheço que nessa esfera da minha vida eu preciso ser resgatada ou resgatado. Senhor, nessa esfera da minha vida eu preciso das tuas cordas de amor. E aí ele vai e fala para mim, para você: então toma teus trapos. E é muito interessante que ao mesmo tempo que esses trapos ajudam o profeta a sair daquele lugar, esses trapos, eles evitam que ele se machuque, porque com certeza ele traz a memória, ali fisicamente representado, evitava com que se machucasse. Profeticamente aqui falando, os trapos que deixamos para trás nos traz a memória de momentos da nossa vida, formas como nós vivíamos, forma como nós pensávamos, experiências que não foram agradáveis, marcas que carregamos, traumas que vivemos, situações que experimentamos, e que o Senhor diz assim: olha, se lembre disso. Você não vai precisar mais disso, você não vai precisar mais usar isso, você não vai precisar mais passar por isso. Mas a experiência que você teve vai ajudar você a sair desse lugar sem ser machucado de novo.
Uau, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra viva no nosso meio. Obrigado pela Tua presença viva no nosso meio. Seja por meio dos louvores, seja por meio das ministrações, seja por meio da liberação do Espírito, seja por meio Senhor, da ativação profética, seja por meio da liberação da palavra. Não importa, o Senhor é tudo em todos nesse lugar. Nós declaramos essa palavra que o Senhor é tudo em todos nesse lugar. Tudo em todos. De todas as formas, de todos os meios. Se nós quisermos ouvir o Senhor, nós vamos ouvir o Senhor falar. Guarda isso no seu coração. Se você quiser ouvir, você vai ouvir Deus falar. Você só não ouve Deus falar quando você não quer ouvir. Agora, se você quiser ouvir, você vai ouvir Deus falar. Obrigado, Senhor, por essa palavra de amor.